Oi, gente, aqui é a Mel e eu tô aqui para explicar como usar minha planilha gratuita para criar um ciclo de estudos personalizado. Bom, primeiro de tudo, você precisa da planilha. Para isso, é só clicar no link na descrição e buscar pela planilha de calculadora de ciclo de estudos. Abrindo o link, você conseguirá visualizar a versão pública da planilha, que não é possível editar. Para conseguir personalizar, é preciso criar uma cópia, que é bem fácil de fazer, indo ali em arquivo, fazer cópia, que é a quarta opção. Com a cópia criada, recomendo renomear a planilha para facilitar na hora de encontrar no navegador e, para fazer isso, basta clicar no nome no canto superior esquerdo e alterar. Acho que se você encontrou esse vídeo, provavelmente já deva saber o que é um ciclo de estudos, mas, por via das dúvidas, vou esclarecer. O ciclo de estudos é uma forma de organização, de estudos, que intercala as matérias de acordo com períodos definidos, sem seguir uma ordem fixa de dias da semana, como um cronograma tradicional faz. Então, um ciclo simples de 15 horas na semana, com 3 matérias, poderia ser 5 horas de inglês, 5 horas de matemática e 5 horas de português. Essas horas podendo ser quebradas em períodos menores de estudo e intercaladas entre si, como estudar 30 minutos de inglês e depois 1 hora de matemática, por exemplo. Só que a importância das matérias pode variar de acordo com a sua necessidade, dependendo do peso da matéria, o número de questões da prova e a dificuldade pessoal. Por isso, eu criei essa calculadora para facilitar o processo de descobrir quanto tempo de cada coisa é preciso estudar, o que antes me custava muito tempo e agora eu consigo fazer em minutos. Se você já estudou por ciclos de estudos, sabe que a intenção do ciclo não é ser permanente, é te ajudar a melhorar nas matérias até conseguir passar. Como essa calculadora foi pensada, levando em conta a distribuição semanal do tempo, recomendo gerar um ciclo novo mensalmente, revendo se está conseguindo estudar mais ou menos do previsto e revisitando a dificuldade que sente em cada matéria. É esperado que o tempo de cada matéria mude ao decorrer do ano, então não precisa colocar muita pressão no primeiro ciclo de estudos que tiver. Da linha 2 a 12 está as configurações básicas de estudo e eu vou passar uma a uma agora para não restar dúvidas. Nas linhas 2 e 3, começa a seleção de dias que você deseja estudar. Preencher aqui é importante para gerar o tempo semanal de estudos e também para a organização em formato de cronograma. Nas linhas 5 e 6, você vai preencher as horas e poderá estudar todos os dias. Aqui eu recomendo você subestimar o que consegue, ou seja, colocar um pouco menos do que você acha que vai conseguir fazer. Isso porque é muito comum planejar um estudo irreal e vai ser difícil manter a longo prazo. Então, se você consegue estudar 8 horas líquidas, comece com um ciclo de 6 horas e ajuste a partir daí. Nas linhas 8 e 9 está o espaço para redação. Decidi deixar separado das outras matérias, porque o tempo de escrita é algo muito pessoal. Alguns precisam de menos e outros bem mais. Se você for fazer uma prova que não tem redação, mas tem questões discursivas, pode usar essa área para isso, só alterando o nome ali de redação para discursivas se for o caso. Das linhas 11 e 12 está o espaço da porcentagem dedicada à revisão. Não é obrigatório preencher, mas é muito importante revisar. Eu recomendo que pelo menos 10% do seu estudo seja revisão. Quanto mais perto da prova, maior será a necessidade de revisar. Então, algo que você pode experimentar é aumentar a porcentagem de revisão toda vez que for gerar um novo ciclo. Da linha 14 a 36, na parte esquerda, está o cadastro de matérias. Nessa planilha, já deixei semi-pronto, caso o ciclo de estudos que queira gerar seja para o vestibular. Mas você pode alterar o nome das matérias ou adicionar mais de acordo com a sua necessidade. Só fica atento ao limite, que é 21 matérias cadastradas, sem contar a revisão. Em matérias, na coluna D, você vai escrever, adivinha? O nome da matéria. E é o único lugar dessa planilha que você poderá alterar esse nome. Então, já me adiantando, não tente mudar o nome diretamente no ciclo, que é a tabela ao lado, ou no cronograma, que não vai rolar. Da coluna E a K, você vai marcar os dias da semana que deseja estudar aquela matéria. Isso não é importante para o cálculo do ciclo em si, até porque, como expliquei antes, o ciclo é justamente não ter dias fixos, mas é essencial para uma visão em formato de cronograma, que vou mostrar em breve. Agora começam as colunas importantes, envolvidas diretamente no cálculo. Na coluna L, você vai adicionar o peso de cada matéria para a sua prova. Para descobrir isso, você vai precisar ir atrás do edital do seu concurso ou da faculdade que deseja fazer. Aqui, deixei os pesos da ESCS e Medicina, que é o meu objetivo pessoal, mas você deve alterar de acordo com o seu objetivo. Caso a sua prova não tenha pesos, é muito importante não marcar zero, e sim digitar 1 para todas as matérias, senão o cálculo não vai funcionar. Nas colunas M, N e O, está a opção de selecionar a dificuldade que você sente naquela matéria. É muito importante marcar como você se sente, não como você deveria se sentir
sentir ou como os outros se sentem quanto à matéria. Porque é isso que faz o ciclo de estudos te ajudar a evoluir. É algo pessoal. Não tem problema se para você uma matéria muito importante é fácil, ou até mesmo muito fácil. As outras informações que você vai cadastrar vão ajudar a balancear de acordo com a sua necessidade. Então não se preocupa. Nas colunas P, Q e R está o espaço para colocar o número de questões da sua prova. Caso você não saiba a quantidade certa, você pode buscar a distribuição de matérias num site de provas, como estuda.com ou QConcursos. Aqui, deixei pronto para o Enem, então você vai precisar alterar de acordo com a sua prova, mas se for o Enem, não precisa mexer. Na coluna S, você vai colocar a maior nota possível de se obter naquela matéria na prova que você for realizar. É importante ressaltar que, como no Enem a nota máxima costuma ser por volta de 1.000, com raras exceções, na tabela direita, a parte de prioridades é calculada no que se pode ser dita escala de 1.000. Então, a parte de nota máxima do cadastro de matérias é importante para o cálculo de horas. A parte de prioridades da tabela ao lado é mais estética, apenas uma ajuda para visualizar a importância de cada matéria. Assim, você tem duas opções: ou selecionar manualmente a prioridade na tabela ao lado, ou multiplicar o valor de cada matéria da sua prova por 100, caso você não faça o Enem, e a nota máxima da matéria da sua prova não for por volta de 1.000. Um exemplo para facilitar: se você cadastrou Biologia e a nota máxima de Biologia na sua prova é 7,5, você pode digitar 750 como nota máxima, ou colocar o certo, 7,5, e mudar manualmente a parte estética ao lado. Escolher multiplicar o valor por 100 não altera a eficácia do cálculo, desde que você multiplique toda essa coluna por 100. E isso é o meu gancho perfeito para explicar como o cálculo é feito na planilha. Caso alguém tenha dúvidas se deva confiar ou não no valor dessa calculadora, saiba que o cálculo é bem mais simples do que parece. É só uma questão de proporção, que é um inferno fazer manualmente, mas tranquilo quando é o Excel ou o Google Sheets que faz as contas. Então, o que a planilha fez foi pegar o quanto você tem de tempo na semana para estudar e dividir proporcionalmente de acordo com a sua necessidade pessoal. Por isso, caso escolha multiplicar todos os valores de nota máxima por 100, o cálculo não será alterado, uma vez que a proporção foi mantida. Sinceramente, isso poderia ser muito mais simples, o que é comum de se encontrar em sites e plataformas. Só que eu quis um cálculo mais completo, porque eu senti que só o peso e a dificuldade na matéria não são suficientes para distribuir o tempo de estudo para uma prova. É preciso de mais informações. E é justamente esse cálculo de proporção com o tempo que você tem que você verá distribuído na coluna Y, na tabela do ciclo à direita. Como estamos falando de divisão de tempo, o valor pode ser quebrado. Só que ninguém, em sua consciência, vai monitorar 1 minuto e 5 segundos de português. Por isso, a planilha arredonda para um número inteiro mais próximo. Agora para a parte que me levou a desenvolver essa planilha. Na coluna Z, você poderá decidir quanto tempo vai distribuir por área, o que permite autonomia e flexibilidade de adaptar os números para a realidade de cada um. Por exemplo, eu não estudo 18 minutos de inglês, então eu posso adaptar o valor final para 25 minutos, que é um pomodoro, ou 15 minutos, que é um quarto de hora. Assim, faz com que a decisão final seja sua e que o cálculo seja um guia para o melhor estudo, não uma sentença. Só que eu não recomendo mudar drasticamente, como de 18 minutos para 1 hora, porque isso vai contra o objetivo do ciclo de estudos, que é se dedicar mais às partes mais importantes para a prova e tal. Além disso, é com o valor dessa coluna que o cronograma será gerado. Como expliquei no início desse vídeo, o ponto do ciclo de estudos é não ficar preso a um cronograma fixo. Então, só essa aba da planilha pode ser o suficiente para você. Mas, costumes antigos são difíceis de mudar. E se você gosta de dividir o estudo da semana por matérias, criei ali o cruzamento entre o ciclo de estudos com um cronograma tradicional, que valerá a pena mesmo se você não costuma seguir cronogramas. Clicando na aba Cronograma, verá a divisão pronta de quanto precisará estudar de cada matéria para cada dia da semana. Para facilitar na distribuição do tempo por dia da semana, você pode acompanhar a soma em minutos na linha 26 e o mesmo valor em horas na linha 27. Se você é do time de cronograma, esse é o melhor dos dois mundos. Já, se você for como eu, que não consigo seguir um cronograma fixo para salvar minha vida, uma opção é usar a distribuição de dias da semana como base na organização de matérias. Ou seja, seguir a ordem de matérias definidas no cronograma, só que sem a parte do cronograma, de ter que seguir aquilo todos os dias. Você pode copiar os resultados para uma única lista ou anotar no papel, que é o que eu faço, porque eu gosto da sensação de riscar a matéria com a caneta quando eu termino um bloco de estudos. É sensacional para mim. Mas enfim, é isso. Acredito que passei por todos os pontos da planilha, mas caso haja alguma dúvida, basta comentar aqui ou me chamar na DM do Twitter, que é a única rede social que eu uso ativamente.